Os 12 apóstolos que acompanharam Jesus Cristo certamente não tiveram uma vida fácil e nem todas as mortes foram de causas normais. Os relatos antigos sobre as mortes dos apóstolos de Jesus, embora variados, geralmente indicam que enfrentaram desfechos trágicos, e em grande parte há consenso nesse ponto. Na verdade, qualquer um buscando descobrir como cada apóstolo morreu encontraria relatos horríveis. Cada história é mais terrível do que a última, com vários contos de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação e mais. Mas como morreram os 12 apóstolos de Jesus? Neste vídeo você vai saber tudo sobre como os 12 apóstolos de Jesus encontraram a morte. Também incluirei nesta lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos mencionados na Bíblia. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada um dos apóstolos de Jesus, primeiro precisamos reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre esse assunto. Portanto, tudo o que sabemos sobre morte dos apóstolos de Jesus deriva do cristianismo antigo. Alguns desses relatos foram registrados em escritos que datam do período logo após a Era Apostólica. Alguns relatos estão bem documentados e podem ser encontrados em obras escritas do antigo estudo bíblico por historiadores, mas também não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, é importante entender que tanto os relatos mais confiáveis quanto as mais obscuras nunca podem ser comparadas às histórias bíblicas. É fato que os relatos cristãos antigos são intrigantes e muitas vezes úteis para nos ajudar a entender os eventos e o contexto histórico dos primeiros anos da Igreja, mas esses relatos não são da Bíblia. Além disso, discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é uma tarefa fácil, porque esses antigos relatos oferecem diferentes versões de suas mortes e do modo como ocorreram. Esses relatos muitas vezes confundem e se misturam com fatos históricos e personagens, mas aqui vou me esforçar para manter a maior distinção possível neste respeito, baseando-me no que é mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. A morte de Tiago, filho de Zebedeu, é o único relato de morte de um apóstolo documentado no Novo Testamento, além de Judas Iscariotes, o discípulo traiçoeiro. Portanto, dentre todas as contas que detalham as mortes dos apóstolos, esta é a que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu, e também irmão do apóstolo João, que foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante o período da perseguição judaica contra os primeiros cristãos. Essa perseguição foi instigada por Herodes Agripa, o primeiro neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas, tornando-se o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja. Herodes Agripa era neto do rei que tentou matar o recém-nascido. Na verdade, a ordem para o massacre das crianças foi dada por Herodes, o Grande, em sua tentativa de eliminar o recém-nascido que seria chamado de Rei dos Judeus. Esses eventos estão registrados no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Agora, em relação à morte do apóstolo Tiago e à violência de Herodes Agripa, o relato nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, confirma que Herodes Agripa estendeu as mãos para afligir os cristãos. Ele matou o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, pela espada e também prendeu o apóstolo Pedro. A violência de Herodes agradou aos líderes judeus da época. Quanto à morte de Tiago, ocorreu por volta de 44 depois de Cristo, e a menção de que ele foi morto pela espada indica provavelmente uma decapitação.
Quanto ao apóstolo André, de acordo com alguns relatos, ele foi morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras, após evangelizar a esposa do procônsul local. Ele teria morrido por crucificação em uma forma de X. Esses detalhes não são encontrados na Bíblia, mas em relatos posteriores. Mas sobre a morte do apóstolo André, os relatos afirmam que ele não se considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Antes de sua crucificação, André teria suportado uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente chicoteado. Por causa dessa tradição, a cruz em que ele foi crucificado ficou conhecida como a Cruz de Santo André. Quanto ao apóstolo Filipe, os relatos sobre sua morte são confusos, principalmente porque algumas histórias parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, que era diácono da igreja de Jerusalém. Algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras afirmam que foi apedrejado, algumas dizem que foi apedrejado e crucificado, enquanto outras afirmam que ele foi enforcado. Há até mesmo um relato que sugere que ele morreu de causas naturais. No entanto, o relato mais conhecido sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério pregando o evangelho na Ásia e acabou sendo morto na região de Frígia por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é considerado um dos discípulos mais misteriosos, pois há poucas fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus. Alguns relatos afirmam que, após dedicar sua vida a espalhar o evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outros relatos sugerem que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado. Algumas versões indicam que ele foi chicoteado até a morte ou decapitado. Quanto ao apóstolo Tomé, há muitas especulações sobre o final de sua vida com base em lendas e relatos antigos. Algumas tradições afirmam que Tomé era um missionário nas regiões da Síria e Índia, e que sua morte ocorreu no sul da Índia, onde ele teria sido empalado com lanças por seguidores de religiões locais. Quanto ao apóstolo Simão, o Zelote, alguns relatos sugerem que ele foi martirizado em uma idade avançada durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, como ocorre com muitas figuras históricas antigas, a precisão desses relatos pode ser questionável. Quanto aos outros apóstolos, existem diferentes versões sobre suas mortes. Alguns relatos indicam que foram crucificados, outros sugerem que foram queimados vivos, enquanto outros afirmam que foram serrados ao meio. No caso do apóstolo Judas, também conhecido como Tadeu, alguns relatos afirmam que ele foi um grande missionário que evangelizou diversas regiões do Império Romano antes de ser martirizado. Existem diferentes versões de sua morte, sugerindo que ele foi morto com golpes de lança, espancado até a morte ou teve a cabeça decepada com golpes de machado. Curiosamente, alguns relatos antigos relacionam as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos foram espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Quanto ao apóstolo Mateus, que trabalhou como fiscal colecionador antes de seguir Jesus, há muitos relatos sobre seu possível martírio. Pelo menos um relato afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais comumente acredita que a morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por uma espada. Quanto à morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor, há uma confusão significativa. Alguns relatos erroneamente o confundem com Tiago, o autor de uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando esses relatos que claramente diferenciam Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, existem relatos antigos sugerindo que ele pregou o Evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá.
No que diz respeito ao apóstolo Pedro, o mais conhecido entre os relatos cristãos sobre as mortes dos apóstolos, as Escrituras afirmam que Pedro foi martirizado em Roma por volta do ano 68 d.C., durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. Relatos afirmam que a execução de Pedro ocorreu no local conhecido como o Circo de Nero. Pedro teria sido designado para ser martirizado. Há relatos que também sugerem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, alegando que não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus Cristo. Agora, quanto ao apóstolo João, ele foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer. Ele foi severamente perseguido e torturado. Um relato antigo sugere que ele foi jogado em um caldeirão fervendo, mas miraculosamente sobreviveu. Mais tarde, João foi exilado para a ilha de Pátimos, onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Pátimos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade muito avançada e morreu de causas naturais. Judas, por outro lado, foi o primeiro dos 12 discípulos a morrer, embora de uma maneira diferente dos outros, pois ele não foi martirizado. Judas traiu Jesus entregando-o às autoridades, e após essa traição ele também morreu, mas as circunstâncias exatas de sua morte podem variar em diferentes tradições e relatos históricos. Judas Iscariotes, após trair Jesus por 30 moedas de prata, tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitar. O Evangelho de Mateus registra que, após essa tentativa, Judas foi e se enforcou. No entanto, outras versões sobre a morte de Judas vieram com o passar do tempo, sendo que nenhuma delas pode se considerar um fato real. Em uma dessas versões, parece que, de acordo com esses relatos, o corpo de Judas permaneceu pendurado no local da execução, até que eventualmente se partiu ao meio e todos os seus intestinos foram derramados. Quanto ao apóstolo Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos, algumas tradições sugerem que ele ministrou na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso, onde teria sido crucificado. Outros relatos indicam que ele foi decapitado por judeus na Judéia, enquanto ainda outras afirmam que ele morreu de morte natural em uma idade avançada em Jerusalém. Quanto ao apóstolo Paulo, que não fazia parte dos 12, mas foi escolhido por Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Agora, sobre sua morte, não é mencionada no texto fornecido. No entanto, historicamente, a morte de Paulo é considerada confiável. E de acordo com registros históricos, ele foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta de 67 d.C., durante a mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus momentos finais antes do martírio. Em conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram, e é importante compreender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles foram verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus falou muitas vezes sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às suas próprias vidas, não para que seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as línguas, tribos e nações. Sua devoção e sacrifício deixaram um legado duradouro na propagação do Evangelho.